Almeida. Almeida terá tido origem na migração de um castro lusitano, localizado a norte do lugar do enchido da Sarça, ocupado em 61 a.C. pelos romanos e depois pelos povos bárbaros. Dada a sua situação em planalto, os árabes chamaram-na de Almeda, Ameza, Talmeida ou Almeidão, tendo construído um pequeno castelo no século VIII e IX. No período da Reconquista, os cristãos tomaram-na definitivamente em 1190 e foi sucessivamente disputada ao Reino de Leão, passando para a posse portuguesa em 1297, pelo Tratado de Alcanizes. Recebeu o fural de Dom Dinis em 1296, que reconstruiu o castelo, e fural novo de Dom Manuel em 1510. Junto ao castelo de planta retangular e 4 torres circulares, cresceu o núcleo medieval, limitado pelas muralhas, cujo vestígio se vê na Porta do Sol, traçado que a Rua dos Combatentes acompanha e que define o velho burgo. No castelo havia a primitiva igreja matriz. A explosão do Revelindo Paiol, em 1810, motivada pelas invasões francesas, arrasou grande parte da vila, sendo esta igreja transferida para a do convento de Nossa Senhora do Loreto, que apresentava um portal barroco, tomando o nome de Nossa Senhora das Candeias, cuja procissão se realiza a 2 de fevereiro. A importância desta praça defensiva levou à expansão urbana e institucional, sendo dignos de nota os edifícios do antigo quartel de artilharia, vedoria, tribunal, bem como a igreja e hospital da Misericórdia, de portal dórico, exemplos da arquitetura seiscentista. A sua qualidade de praça forte marcou também o próprio urbanismo, com quarteirões destinados a alojar os militares, como o caso do antigo quartel de cavalaria. De realçar o quartel das esquadras edificado em 1762, em frente do qual se fazia a parada militar, zona hoje ajardinada, e a célebre Casa da Roda, instituição criada por Pina Manica em 1783. Para recolhimento das crianças expostas. No lugar da roda encontra-se uma janela. A Praça Forte de Almeida, século XVII, século XVIII, perfeito exemplar da arquitetura militar barroca, é uma fortaleza abaluartada com traçado hexagonal em estrela. O acesso faz-se pelas portas duplas em túnel abobadado. Dispõe de 6 baluartes com casamatas, galerias subterrâneas onde a população se recolhia em caso de perigo e que também serviram de prisões miguelistas e revelins com fosso de profundidade média de 12 metros, onde se construiu também um hospital de sangue e se localiza o Museu Militar. Durante a Guerra dos 7 Anos de 1756 a 1763 Almeida voltou à posse de Espanha, tendo retomado ao domínio português em 1763. Nas lutas liberais tomou partido por Dom Miguel entre 1829 e 1832, acabando por capitular após duras lutas fratricidas, que de novo destruíram as muralhas, reconstruídas a partir de 1853. Em 1927 saiu de Almeida o último esquadrão de cavalaria, perdendo desde então
a atividade militar que, durante séculos, foi a razão essencial da sua existência. Depois do domínio filipino ter deixado entrar em decadência as muralhas medievais, no sentido de tentar eliminar os pontos de resistência no confronto entre Castela e Portugal, a partir de 1641, no reinado de Dom João IV, iniciou-se a construção de um sistema defensivo baseado no modelo abalartado, sob o projeto do engenheiro francês Antoine de Ville. A construção desta fortaleza estender-se-ia pelos séculos XVII e XVIII. Esta fortificação atesta o avanço tecnológico militar que se fazia sentir nesta época e que tornou ineficazes as antigas fortificações medievais. Na praça alta desta fortaleza, encontra-se enterrado João Beresford, tenente do Regimento 88, morto em janeiro de 1812. Seguindo os parapeitos relevados das cortinas e baluartes é possível percorrer o circuito completo do polígono em pouco mais de 40 minutos.